Olá, muito bom dia para vocês. Como sempre, é uma honra poder estar aqui e hoje, com o nosso oitavo módulo, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados pós-parto imediato. No módulo anterior, falamos um pouquinho sobre parto normal e parto cesariana e agora nós vamos falar especificamente sobre os cuidados no pós-imediato. Vamos com a gente que o módulo está incrível, bastante coisa legal para vocês aprenderem junto comigo aqui. Bom, vamos falar sobre os cuidados imediatos e o primeiro deles é logo após o nascimento do bebê, né? Imediatamente após o nascimento do bebê, ocorre o nascimento da placenta. A gente sabe que a placenta precisa nascer, né? E, muito embora eu tenha colocado aqui, esse é um cuidado que não tem que partir de você especificamente, porque não é você quem tem que ficar preocupada. Eu achei importante colocar aqui, não só por conta dos partos, né, caso aconteça acidentalmente fora do ambiente hospitalar ou fora do cuidado da sua equipe, é importante que você saiba que após o nascimento do bebê, você não pode simplesmente achar que o parto acabou, porque ele ainda está longe de acabar. O nascimento da placenta ele pode ocorrer cerca de 15 até 1 hora, 15 minutos até 1 hora após o nascimento do bebê. Muito embora existem situações em que a placenta pode sair até muito depois disso, desde que sejam situações controladas, em que a gente esteja observando esta mulher o tempo todo e atento aos eventos que podem acontecer. Ora, imagina bem, como está exemplificado na imagem, a placenta ele é um órgão totalmente vascularizado. Na verdade, ele é uma esponja de vasos sanguíneos. Ele não é necessariamente um órgão com um tipo de tecido diferente disso. Ele, na verdade, é uma trama de vasos sanguíneos que está aderido aos vasos sanguíneos do útero. E quando ocorre o nascimento, ocorre uma ruptura anatômica normal, fisiológica, da conexão dos vasos sanguíneos da placenta com os vasos sanguíneos uterinos. E, consequentemente, a contração que o útero promove com o esvaziamento do seu conteúdo principal, que é o bebê, então com a saída do bebê, o útero tende a se contrair para fechar aquele espaço todo que havia sido aberto pelo crescimento do bebê. E com esse fechamento, a própria contração das fibras musculares se fecham entre si e promove o fechamento e a oclusão e o corte, vamos dizer assim, né? A ruptura fisiológica desses vasos sanguíneos e, consequentemente, a desconexão da placenta com o seu órgão nutridor, que é o útero. E, em seguida, a placenta precisa sair dessa cavidade. É como se ela ficasse solta, como está exemplificado aí na imagem lateral, e aí ela precisa sair de dentro dessa cavidade. À medida que o útero vai contraindo e a placenta vai se deslocando em direção à saída, como o bebê acabou de nascer, ela também será expulsa fisiologicamente. Tem duas coisas importantes que vocês precisam saber. É notório que a gente não tem que ficar tracionando, puxando. Por exemplo, nessas situações que eu exemplifiquei, caso o bebê nasça fora do ambiente de cuidados da sua equipe, você não tem que ficar puxando necessariamente. A principal coisa que você tem que fazer é manter deitada o máximo de tempo possível para que você tenha o mínimo de sangramento possível. Num ambiente de vigilância, o fato da mulher estar de pé faz com que a placenta, por efeito de gravidade, ela se solte e se desprenda. Por que deitar, então? É porque se você não estiver sob cuidados de vigilância, é importante porque caso você tenha uma hemorragia ou alguma coisa do tipo, você não promova algo pior, como, por exemplo, uma inversão do útero, se você tracionar essa placenta. Agora, uma vez que eu deitei esta mulher, que eu tirei ela da posição de pé sob o efeito da própria gravidade, eu diminuo a intensidade e a capacidade dessa placenta se desligar e sair sozinha. Então, pode ser que a gente tenha que manter uma tração controlada da placenta. O que seria isso? É puxar a placenta, provocando dor na mulher a partir da saída do bebê. Então a gente está no meio da hora dourada, né? A verdade é essa. A hora dourada começa a ser contada a partir do primeiro contato do bebê com a mãe. E, consequentemente, se 15, 20, 30 minutos depois a placenta esteja saindo, eu estou no meio da hora dourada. Então eu não tenho que incomodá-la, eu não tenho que atrapalhá-la e nem que desviar a atenção dela, que está totalmente voltada para o seu bebê, para este evento que é a saída da placenta. Então, de forma bastante delicada e cuidadosa, a gente pode ali tracionar levemente essa placenta para manter, para guiar a saída da placenta. É uma maneira com que a gente faz
substituir, vamos dizer assim, a força que a gravidade poderia estar promovendo sobre este órgão, ok? Então este é um cuidado bastante importante. E caso esse parto esteja acontecendo fora do cuidado da sua equipe, é importante que você não faça absolutamente nada até que esta equipe chegue e tome as providências, seja o SAMU, seja a sua equipe de enfermeiros obstetras ou de médico obstetra, ou no próprio ambiente hospitalar, ok? Então, o primeiro evento, o grande evento que acontece aí imediatamente após a saída do bebê é a dequitação da placenta, é a saída da placenta. Consequentemente, seja antes de sair ou seja logo após a saída, neste exemplo especificamente, logo abaixo da mão esquerda do cuidador, a gente está vendo que tem uma placenta ali. Então, possivelmente, o corte do cordão umbilical está ocorrendo após a saída da placenta. Tem uma coisa importante para vocês saberem a respeito disso. Existem algumas situações de incompatibilidade sanguínea ou até mesmo situações de risco de transmissão vertical de algum vírus, como, por exemplo, mães portadoras de HIV que foram submetidas, seja acidentalmente ou planejadamente, tendo o bebê de parto normal, elas podem ter o cordão umbilical clampeado, né, parado a circulação, seja através de uma pinça que nós vamos apertar sobre o cordão ou até mesmo o próprio corte do cordão, pode acontecer de forma imediata. No caso da transmissão vertical de algum vírus, como o que eu exemplifiquei aqui, por exemplo, obrigatoriamente a gente tem que promover o clampeamento imediato do cordão. Já em situações fisiológicas, nós não precisamos fazer o corte imediato do cordão, mas o que eu quero que vocês saibam a respeito disso? É que, muito embora tenha benefícios conhecidos do corte tardio do cordão, a gente sabe que o cordão umbilical, os estudos mostram que o corte do cordão umbilical promovido após o primeiro minuto de vida e até 3 minutos de vida, ou seja, entre 1 e 3 minutos após o nascimento do bebê, é tempo suficiente para que o bebê receba os benefícios de ter uma carga maior de sangue e, consequentemente, ele recebe mais células sanguíneas, consequentemente, ele recebe mais vitaminas, nutrientes, principalmente o ferro. O grande principal objetivo de manter o cordão intacto e não clampear imediatamente o cordão é para que eu envie mais células sanguíneas, células tronco e mais ferro e vitaminas para este bebê, para que supra as suas necessidades na primeira hora de vida, ok? É muito importante saber que nenhum outro mamífero da face da Terra permite que o cordão fique ligado na placenta por longo período de tempo. Então, esta história de que a placenta, o bebê nasceu e eu quero ficar com o cordão agarrado na placenta por longo período de tempo, não faz sentido do ponto de vista animal, porque todos os outros mamíferos da face da Terra, eles cortam, seccionam o cordão umbilical logo após ou pouco após o nascimento. A gente sabe que tem toda uma questão de sobrevivência, né? Enfim, mas o que eu quero saber aqui, o que me importa saber e importa dizer para vocês, é que do ponto de vista biológico, acima de 3 minutos de vida, não há nenhum estudo mostrando benefício para este bebê. Aumenta, sim, os riscos deste bebê terem algumas consequências ruins. A principal dela, na verdade, acho que é a única dela, e ela é muito, muito pequena, perto dos benefícios, obviamente, seria o risco desse bebê ficar mais amarelo após o nascimento, que a gente chama de icterícia. Então, a síndrome do bebê amarelo, que é o bebê que fica todo amarelinho, ou ictérico, né? Nossas avós chamavam de tiriça, o amarelão do bebê. Este amarelão, ele pode se potencializar. Todo bebê fica um pouco amarelo. Isso é fisiológico. Só que quando ele recebe uma carga maior de sangue, ele pode ficar um pouco mais amarelo. Então, você deve compartilhar. Eu tive pacientes já, por exemplo, que penaram, sofreram muito com seus bebês fazendo fototerapia por 2, 3, 5 dias seguidos. E aí elas falam, Frederico, olha, se tiver a menor possibilidade de evitar isso, eu quero. Quando eu compartilho com elas a respeito do pequeno risco que existe do clampeamento tardio do cordão, ou prolongado do cordão, né, que seria acima dos 3 minutos de vida, elas já não querem, porque é sofrimento para elas verem os bebês afastados delas o tempo todo no bercinho para receber o tratamento através da luz.
Então isso é bastante ruim. Mas a gente sabe que o clampeamento promovido entre o primeiro e o terceiro minuto de vida, ele não aumenta necessariamente o risco de icterícia, mas ele promove os benefícios do clampeamento tardio do cordão, como eu já havia dito no início desse slide. Então é bastante importante que a gente tenha o privilégio de beneficiar os bebês através do clampeamento tardio. A gente chama de clampeamento oportuno do cordão umbilical. Bom, saiu o bebê, saiu placenta, saiu o cordão umbilical. Nos casos de parto normal, por exemplo, agora a gente vai voltar a nossa atenção para a avaliação do períneo e os cuidados com as feridas que podem ocorrer neste períneo através do nascimento de um bebê de parto normal. Quando a gente está falando de cesariana, neste momento nós estamos fechando os campos que foram abertos. Então não cabe tanta importância aqui para vocês, porque vocês vão estar lá curtindo o seu bebê e aí vocês não vão estar vendo, não vão estar participando de nada. Isso aí é uma atenção que cabe à equipe. O que cabe à paciente são os cuidados com a ferida operatória ou com as lacerações de períneo. Nestas imagens enumeradas de 0 até 4, eu tenho aí os graus de laceração perineal que ocorre após o parto. Sendo o grau 0 são lacerações apenas da mucosa vaginal, ou seja, eu tenho lacerações que não são visíveis, são microlacerações. Muito embora a gente considere isso como um períneo íntegro, a gente sabe que o fato do tecido esticado absurdamente muito para o nascimento do bebê, a gente sabe que isso pode promover pequenas e até invisíveis lacerações nesse períneo, promovendo assim um certo grau de ardência ou até um certo incômodo no pós-parto imediato, muito embora não seja visível e não tenha nada para ser suturado. O grau 1 já começa a aparecer uma lesão visível no períneo, e esta lesão visível ali exemplificada na posição medial, ali em direção ao ânus, né? Bem no meio da fúrcula vaginal, e este grau 1 significa que somente a mucosa foi atingida, que é a parte externa ali, né, do tecido mais externo, que é o que a gente está vendo, até o tecido gorduroso que tem abaixo dele. Ou seja, eu peguei somente a mucosa, eu não atingi nenhum músculo, ok? No grau 2 de laceração, eu tenho uma laceração que atinge a musculatura, mas o esfíncter está intacto. Você pode observar aí que eu tenho aí o comprometimento da musculatura do períneo, na imagem número 2, mas eu tenho ali o esfíncter completamente íntegro, que é um músculo que está em volta do ânus, vamos dizer assim. No grau 3, este músculo já foi comprometido, então eu comprometi uma musculatura um pouco mais profunda. E no grau 4, você pode observar que eu tenho uma ruptura total do períneo. Eu tive uma união que vai entre a cavidade da vagina até a cavidade anal. Ou seja, eu abri completamente esse períneo da vagina até o ânus. Eu abri não, né? O bebê abriu, ou a episiotomia que o médico realizou, né? A gente já conversou sobre isso lá no início. A episiotomia pode prolongar a laceração e fazer com que ela seja um pouco maior do que o médico criou com o corte. Bom, o que importa dizer é que todas essas lacerações têm tratamentos específicos, têm condutas específicas e, obviamente, vai depender de cada grau, e este é um cuidado em que o médico cuidador vai ter que ter, ou o seu enfermeiro obstetra, tá? Então, nem toda ferida operatória de períneo precisa ser suturada. 99% das feridas de grau 1 e até mesmo as de grau 2, elas não necessariamente precisam ser suturadas. Elas serão suturadas aquelas que tiverem comprometimento do esfíncter anal, ou seja, se eu tive ruptura da musculatura do esfíncter anal, eu vou, obviamente, suturar, e aquelas, obviamente, que houve uma laceração completa. Então, basicamente, todas as lacerações grau 3 e grau 4 eu vou precisar suturar, e a grau 1 e a grau 2 eu vou suturar somente em algumas situações, principalmente se houver sangramento ativo, ou seja, eu estou sangrando no pós-parto imediato, ou se houver uma incongruência, ou seja, as bordas da ferida operatória, vou tentar mostrar aqui para vocês, elas não estão unidas borda com borda, elas estão sobrepostas assim, ó, como eu estou exemplificando aqui
no meu dedo, ó. Ao invés de estar borda com borda, parede com parede, uma está sobreposta à outra por conta da irregularidade do tecido, da irregularidade da ruptura. E isso faz com que a borda sobreposta promove uma cicatrização muito mais imperfeita, muito mais prolongada e até dolorosa. E aí a gente tem que organizar essa cicatrização, então por isso a gente vai suturar. Ok? Uma vez suturado este períneo, eu tenho um cuidado específico com a sutura da ferida operatória. Em alguns casos, a gente utiliza um fio cirúrgico ou até uma cola cirúrgica. Este fio ele pode ser usado internamente e a mulher não precisa ter nenhum cuidado específico com os pontos. Tá? Em outros casos, podem ser feitos pontos separados e estes pontos, ou até mesmo contínuos, eles vão se soltar, eles vão se abrir, eles vão se romper sozinhos em torno aí de 5 a 10 dias, em alguns casos um pouco mais, outros um pouco menos. De 7 a 10 dias, na maioria das vezes, estes pontos vão se soltar automaticamente. Você não vai precisar, além de manter a higiene local e a limpeza local constantemente. A gente sabe que a mulher vai estar perdendo sangue, ela vai estar eliminando secreções pós-parto que são fisiológicas, e isso tudo tem mediadores biológicos ali para manter o cuidado com o seu períneo. Então não precisa aplicar nenhuma pomada específica. Eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, olha, a melhor coisa é a água aqui no nosso estado, né? Não sei se você está me assistindo fora do Espírito Santo, quem cuida da nossa água e do esgoto é a Cesan. Então eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, olha, a melhor coisa para cuidar desse períneo agora que você pode fazer é um sabãozinho neutro e água da Cesan. Não precisa mais nada além disso. Nenhum remédio específico para aplicar no períneo. Muito embora as lacerações que não foram suturadas, estas sim podem ter uma ardência, um incômodo maior. Então aí a gente aplica uma solução que contém anestésico na fórmula para trazer conforto para a paciente. Nada além disso. Não precisa para mais nada além disso. É somente para trazer conforto e eliminar a ardência da paciente, ok? Bom, após o cuidado com o períneo, a gente tem aí, ocorrendo ao longo deste processo, a primeira hora de vida do bebê. Assim que o bebê nasce, é importante que nós coloquemos este bebê em contato pele a pele com a mãe. Para quê? Para que este bebê seja aquecido pelo próprio corpo da mãe, para que ele mantenha o mínimo de temperatura deste corpo, ok? A mulher, no final do trabalho de parto, passa por situações metabólicas que aumentam o seu metabolismo nas últimas horas, ali, os minutos de parto. E isso promove um aumento da temperatura de até 1 grau, às vezes até mais do que isso, no corpo da mulher. Com isso, ela vai conseguir promover ali o aquecimento do seu bebê. Olha que coisa fantástica. O próprio corpo cria este mecanismo para que a mulher consiga aquecer o seu bebê. Agora, é muito importante que o bebê, por ele nascer muito molhado do líquido do parto, né, da água que estava dentro da bolsa e tudo mais, este bebê está com o corpo todo molhado. Então, por muito tempo, acreditou-se que se eu secar esse bebê e colocar um pano nesse bebê, eu vou promover um aquecimento melhor para esse bebê, porque eu vou enxugar a pele desse bebê. Só que, pense bem, de forma bem animalesca mesmo para a gente pensar, nenhum outro mamífero da face da Terra enrola os seus bebês em panos, em tecidos, para que eles sejam aquecidos. As próprias mães têm capacidade disso. Em situações normais, em que a mãe está total capacitada para fazer isso, é muito importante que a gente coloque o bebê em contato pele a pele com a mãe. Então lembre-se dos topper, lembra que nenhum outro mamífero usa topper, né? Hoje em dia está muito na moda as mulheres quererem parir com aqueles toppers super bonitos, da moda. Ok, tudo bem por isso. Mas imediatamente depois a gente vai ter que retirar, porque o bebê não pode ficar em contato com aquele tecido molhado. Ele tem que ficar em contato com a pele. Então ele não tem que ficar em contato com nenhum tecido, nenhum pano, nenhuma vestimenta. Ok? Então a gente posiciona esse bebê e aí sim, como está na primeira imagem aí, a gente cobre esse bebê por cima com um tecido. Aí tudo bem, não tem problema. Agora, que ele esteja em contato pele a pele com a mãe. Tudo bem secar o excesso de líquido do bebê, tudo bem trocar os panos aquecidos aí, os panos que estão cobrindo este bebê, mas não precisa colocar este bebê sobre o pano ou enrolar primeiro num pano para depois trazer para a sua mãe. E muito importante lembrar que isso cabe tanto no parto normal quanto na cesariana, ok?
Bom, neste momento em que a gente coloca o bebê em contato com a mãe, ocorre um fenômeno estimulado pelas próprias glândulas que foram estimuladas do bebê, e este fenômeno, pelo momento de estresse, ocorre nos primeiros minutos em cada animal. Isso ocorre em um determinado tempo, e aí está exemplificado aí pelo queridíssimo Conrad. Ele é um austríaco que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia porque ele mostrou essas evidências nos animais. Não só por isso, mas por vários estudos do comportamento animal. E aí está demonstrada a foto famosa dele, né? Que ele criou este experimento, que é o imprint com as aves. Ele demonstrou e conseguiu caracterizar que as aves, por exemplo, eles têm os primeiros 2 dias de vida para criar o que a gente chama de imprint, que é uma impressão, né? Que é você imprimir através do contato físico, do olhar, do cheiro, da voz. Então, cada animal faz o imprint de alguma forma, ok? E quanto mais evoluído este animal é na cadeia, quanto mais cheio de capacidades este animal é, mais ferramentas ele utiliza para criar este imprint. Olha que coisa interessante. Quanto mais primitivo, quanto mais pobre intelectualmente e de capacidades, como por exemplo uma ave que não faz absolutamente nada com o seu próprio raciocínio, né, vamos dizer assim, ela depende de pouquíssimos estímulos para criar um imprint. Então o Konrad Lorenz, ele conseguiu provar isso, e aí ele tem essa foto famosa. Ele criou o imprint com os patinhos, e os patinhos seguem ele aí por longo período de tempo. E os seres humanos também fazem isso. Nós temos aí vários exemplos, como destas imagens, por exemplo, logo após o nascimento, o bebê ali nessa primeira imagem dá quase para ler o pensamento do bebê, né? Se você estiver num ambiente calmo, como eu já estive inúmeras vezes nos meus partos, observando os bebês nascendo, neste momento a gente está ali numa penumbra de luz, a gente tem ali um ambiente calmo, tranquilo, em paz, e quando a gente consegue manter a harmonia deste ambiente, a gente consegue só observar o bebê, a gente consegue ver esse evento acontecendo ali diante dos nossos olhos. Cada animal precisa de um tempo específico para fazer isso. O ser humano faz nos primeiros minutos de vida. Olha a importância de ter um ambiente tranquilo e calmo para o nascimento. O bebê nasce e ele tem ali o privilégio de ter um evento fisiológico acontecendo com ele, com a sua mãe, com o seu pai, com seus progenitores. Alguém que ele vai poder criar um vínculo imediato, que é fisiológico. Eu sei que por nós sermos seres completamente cheios de habilidades, a gente pode criar essas habilidades e criar vínculos através de outros estímulos ao longo da vida. A gente tem aí a primeira infância inteira para o filho criar imprint com a mãe, eu sei disso, mas nos primeiros minutos de vida isso tem uma importância fisiológica, porque ocorre no corpo deste bebê, imediatamente no momento do nascimento, descarga de alguns hormônios que são especificamente para ele fazer isso. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas todo bebezinho, ele é míope nos primeiros meses de vida. Ele tem uma miopia fisiológica, então ele não enxerga adequadamente. Então ele reconhece os pais pelo cheiro, ele reconhece pela voz, ele reconhece pelo ambiente, ele reconhece pelo estímulo de luz, mas ele não vê, ele não enxerga especificamente. Agora, por causa dos estímulos hormonais, principalmente adrenérgicos, que faz uma dilatação de pupila e estimula esse bebê no primeiro minuto de vida, este bebê ele nasce com certos graus a mais, vamos dizer assim, de capacidade de enxergar, a ponto de poder ver e enxergar com mais nitidez nos primeiros minutos de vida, e essa nitidez se perde ao longo das horas ali após o parto, até ele ficar completamente míope nos primeiros meses de vida quase que todo. Olha que coisa importante. E não só a visão dele é aguçada, o olfato é aguçado, o tato é aguçado. Então, se eu pego o bebê e o pediatra já vem logo ali esfregando e catando o bebê, tirando o bebê da mãe, esse bebê está recebendo um estímulo que não era para ele receber nos primeiros minutos de vida. Agora, nem todos os bebês, nem todos os pediatras sabem disso, nem todos os obstetras sabem disso. Então é muito importante que você discuta isso com a sua equipe, para que eles tenham essa noção, para que eles tenham essa percepção e este cuidado, porque isso é de fato extremamente importante nas primeiras horas
de vida do seu bebê, para que ele consiga criar um imprint, um carimbo fisiológico e guardar nas suas memórias mais primitivas aquele cheiro, aquele olhar, aquela voz, aquele barulho, tudo que ele estava esperando ali ao longo dos 9 meses para sair da barriga, ele vai ter os primeiros minutos de vida para fazer. Bom, em seguida do contato pele a pele, do imprint, o bebê vai começar dos próprios meios fisiológicos a promover ali o que a gente chama de busca pela amamentação. Todo bebê, ele nasce com um certo grau de reserva, ele não nasce sedento para amamentar. Ele não nasce e corre direto para a mama para amamentar. Ele precisa ali de alguns minutos para este imprint acontecer, para entender o que aconteceu, para entender que nasceu. Se você observar o bebê, daí a pouco ele começa a se enroscar, a se estimular, aí ele encosta a mãozinha na boca, aí ele começa a achar o dedo, a mão, aí ele começa, se você observar, ele começa a sugar a mão, aí você já vê o bebê sugando a mãozinha, ou até mesmo achando o peito, e aí daqui a pouco ele encaixa no peito e começa a tentar abocanhar a mama em diversos locais. Aí, obviamente, a gente pode ali, a mãe ou o cuidador, a enfermeira obstetra, ir ajeitando esse bebê ali para que ele consiga receber este estímulo e consiga achar a mama e consiga promover o aleitamento materno, de preferência na primeira hora de vida. Todo bebê vai mamar na primeira hora de vida? Não, mas ele não precisa necessariamente mamar e sugar para se nutrir, porque ele tem reservas. Ele precisa estar ali estimulando essa mama, estimulando a liberação de ocitocina fisiológica, estimulando ali o seu cérebro para aquilo que ele vai fazer dali para frente por longo período de tempo. E faz parte da sua sobrevivência. Então, você acha que o ser humano não ia nascer com esse instinto? É um instinto fisiológico. Claro que ele iria nascer, porque Deus é perfeito. Então, é óbvio que ele ia botar esse instinto. Então, o próprio bebê e a sua mãe têm capacidade de lidar com isso sem grandes incômodos, ok? Então, é bastante importante a gente saber que, neste momento, o bebezinho precisa mamar. Bom, depois da primeira hora de vida e não necessariamente nas primeiras horas de vida, a gente sabe que de preferência ali depois de 8 horas de vida, ou não obrigatoriamente, nem precisa-se de banho no hospital, porque o bebê ele não nasce impuro, ele não nasce sujo, muito embora às vezes ele está cheio de sangue, secreção, a gente pode simplesmente tirar o excesso. Mas a gente não deve imediatamente dar banho no bebê. Este banho deve ser prolongado para depois de 8 horas de vida do bebê ou mais. Por quê? Porque neste momento, um banho promove muito estímulo no bebê. E a gente não tem que estimular o bebê no banho neste momento, porque ele não precisa disso. Lembre-se que nenhum outro mamífero da face da Terra dá banho nos seus filhotes. Ok? Então a mãe, por exemplo, vai lamber e tudo para tirar o excesso de secreção, porque isso pode até atrair uma presa, né, um predador, aliás, e aí, obviamente, ela lambe e limpa o excesso do seu bebê, mas banho mesmo que ela passa a dar nos seus filhotes depois, o lambendo, ocorre muito tempo depois. Então, o bebê nasce com uma camada que a gente chama de vernix, que é um sebo, né, uma gordura que nasce ali embanhado sobre a pele do bebê, e isso serve para manter a temperatura do bebê, isso serve para isolá-lo de frio, isso serve para nutrir a pele do bebê. Então, você não tem que absolutamente fazer nada com esse vernix, deixa a pele do bebê absorver isso. Então, tarde o banho do seu bebê para o máximo de tempo que você puder, não precisa ser nem no primeiro dia de vida, às vezes o bebê nasceu 2, 3, 4 horas da manhã, quando dá no outro dia 8 horas da manhã, a enfermagem já quer passar para dar banho no seu bebê. Você pode pedir, olha, eu não gostaria de dar banho no meu bebê. Tem como não dar banho? Ele nasceu tem poucas horas, eu queria dar banho nele só amanhã, ou eu queria dar banho nele só em casa. Não precisa obrigatoriamente dar banho no bebê no hospital. Você pode trocar a roupa, por exemplo, sem necessariamente dar banho. Você vai observar que seu bebê não tem um odor ruim. Agora, eu quero dar banho no meu bebê, que de preferência seja depois das primeiras 8 horas de vida do bebê, ok? Bom, em seguida, nós temos que ter o cuidado com as perdas sanguíneas que esta mãe vai ter.
A gente sabe que ao longo dos primeiros dias de vida após o nascimento do bebê, a gente tem aí algum grau de perda sanguínea que é fisiológica, que é normal e que não tem que fazer absolutamente nada desde que ela esteja fisiológica. O que eu quero aqui é te ensinar a reconhecer um sangramento fisiológico ou uma hemorragia, que seja de grau primário ou até mesmo secundário. Como que a gente classifica isso? Olha, o que é importante você observar nesta imagem é que o padrão fisiológico de sangramento, não necessariamente com um absorvente só, mas é um padrão de continuidade e de diminuição. O que significa isso? Eu tenho ao longo dos dias pós-parto, e aí isso pode prolongar por 20, 30 até 40 dias pós-parto, tá? Desde que seja sempre num padrão de diminuição contínua até desaparecer completamente, até ficar borra de café e até desaparecer completamente. Então ele é sempre num padrão que vai de intenso, muito mais do que uma menstruação no primeiro dia de vida do bebê, que vai diminuindo ao longo dos dias até ficar completamente amarelado e depois fisiológico, um corrimento normal da vagina da mulher, sem nenhum conteúdo de sangramento. Esse é o padrão fisiológico. Agora, é importante você reconhecer nos primeiros dias de vida, e aí a gente sempre fica atento nos primeiros 7 dias de vida, mas de todo, o mais importante é a primeira 24 horas após o nascimento do bebê, em que ocorrem as principais intercorrências relacionadas ao sangramento. E como você vai observar isso? É comum um absorvente encher e você trocar ao longo do dia algumas vezes? Na maioria das vezes a mulher troca por higiene e não porque ele vai extravasar. Mas, se você utiliza um absorvente que seja esse próprio para o pós-parto, ou uma fralda geriátrica, que é muito comum atualmente, né? Essas fraldas que são vestidas igual calcinha. E você teve que trocar por mais de 3 vezes em apenas 1 hora, porque ele encheu, isso é um evento muito importante, isso denota uma hemorragia primária, uma hemorragia aguda, e a gente precisa tratá-la imediatamente, você precisa entrar em contato com o seu obstetra. Ou seja, se eu tenho mais de 3 trocas de absorventes ou de fralda geriátrica, lembrando que a fralda, por ser uma fralda, ela tem uma absorção muito maior, então não precisa de você encher a fralda inteira, porque uma fralda inteira já equivale a 3 absorventes. Então, se você viu que teve um conteúdo grande que encheu o fundo da fralda ou encheria um absorvente e você teria que trocar para não extravasar e depois trocou de novo e depois trocou de novo, ou seja, eu tive 3 trocas no espaço de 1 hora, isso é um evento extremamente importante e você vai precisar cuidar para que não evolua para uma hemorragia secundária, uma hemorragia de mais difícil tratamento, um tratamento muito mais complexo. Ok? Bom, uma vez que eu identifiquei, eu tenho que comunicar à minha equipe. Tem algo que eu possa fazer, Frederico? Tem. Quanto mais deitado você ficar, maior é o acúmulo de sangue que vai ocorrer no fundo do canal vaginal. Consequentemente, eu aumento a chance desse sangue coagular e criar ali o que a gente chama de tampão. Mas a gente não pode só contar com isso, tem que imediatamente avisar a sua equipe para tomar as providências que precisam ser tomadas. Você vai observar que logo no pós-parto imediato, você tem a formação que a gente chama de globo de segurança de Pinar. O que seria isso? Pinar é o nome do homem que deu nome a este evento. O globo de segurança, o útero, depois que a placenta sai, ele forma uma bolinha bem dura que fica ali na altura do umbigo aproximadamente, ou até um pouquinho mais alto nas primeiras horas após o parto. Então você vai observar que ele pode ficar um pouco desviado para o lado direito, mas ele pode ficar centralizado também. Muito embora as mulheres não consigam às vezes perceber esse globo, mas se ela apertar bem ali, mais profundamente ao longo ali da região próxima do umbigo, você vai observar que tem uma bolinha dura ali, como se fosse a cabeça do bebê. Essa bolinha dura nada mais é do que o seu globo de segurança de Pinar, que nada mais é do que o útero contraído. Então, este globo de segurança, ele serve nada mais, nada menos para promover um fechamento dos vasos sanguíneos que acabaram de se desconectar da placenta. Consequentemente, a gente tem ali um maior fechamento desses vasos sanguíneos e, consequentemente, a gente tem uma parada do sangramento.
Então é importante você observar, caso você esteja com dúvida se está tendo um sangramento intenso ou não, você observar se você sente o globo de segurança. Se você não estiver sentindo, ou se ele estiver muito mais alto do que o útero, do que a cicatriz do seu umbigo, é importante você promover uma massagem ali no fundo do útero. É como se você estivesse massageando mesmo ali, como se você estivesse amassando um pãozinho. Com as duas mãos você pode promover isso ali, que o próprio amassagear da musculatura uterina vai promover ali uma contração deste útero e, consequentemente, a gente consegue diminuir o sangramento, até que a sua equipe consiga chegar e promover os cuidados que precisam ser feitos para este sangramento, para essa hemorragia, ok? Bom, a gente tem ali, depois da primeira hora de vida, uma avaliação que o pediatra faz observando com os olhos este bebê. Então, ao longo da primeira hora de vida, ele observa este bebê e depois, quando ele passa para a segunda hora de vida, que ele vai avaliar este bebê, ele vai, então, promover ali o que a gente chama de a nota do Apgar. Esse Apgar, na verdade, foi uma nota criada através da observação de vários sinais que o bebê apresenta nos primeiros minutos de vida. E esta nota, quando ela é muito baixa, a gente denota um maior risco deste bebê ter sofrido um certo grau de asfixia perinatal, que nada mais é do que falta de oxigenação no cérebro. Então, o valor do Apgar, ele serve para classificar estes bebês em maior e menor risco de ter sofrido algum grau de asfixia no trajeto durante o parto ou anteparto, né? Ou durante a vida intraútero, ou até mesmo durante uma cesariana, independente de qual momento foi. A gente sabe que a maioria das asfixias ocorre ainda intraútero e não necessariamente dentro do evento parturitivo em si, né? Mas a maioria das vezes ocorreu antes. Bom, esta nota tem várias questões que são avaliadas bem tecnicamente, né? De acordo com o choro do bebê, de acordo com os movimentos respiratórios do bebê, de acordo com a capacidade de contrair os músculos dos braços e das pernas. Enfim, tem várias coisas que são observadas. A cor do bebê, por exemplo. Então, são várias coisas que são observadas para que eu consiga aí dar uma nota de um bebê que está totalmente bem e do bebê que está menos vital, né, vamos dizer assim, que carece de alguns cuidados específicos do pediatra. Então, nada mais é do que uma maneira de classificar o bebê. Então, todas as vezes que eu tenho uma nota que vai de 0 a 3, eu tenho um bebê que passou por um sofrimento grave, né, de asfixia. Uma nota que vai de 4 a 6, ele não necessariamente passou por um sofrimento grave, mas esse bebê carece de bastante atenção e as notas que são de 7 a 10 é completamente normal. A gente faz o Apgar no primeiro minuto e a gente repete esta avaliação no 5º minuto de vida para a gente ver como que o bebê recuperou. Os bebês que receberam notas muito baixas no primeiro minuto, mas receberam notas muito boas no segundo minuto, na segunda avaliação, no 5º minuto, esses bebês eles têm menos probabilidade, muito menos chance de terem sequelas deste processo de asfixia que eles foram submetidos na vida intraútero, ok? É bastante importante saber disso. Bom, em seguida a gente vai encaminhar esta mulher para o alojamento conjunto. Então, olha, nós vimos ali sobre o parto, sobre a cesariana, todo momento, tudo que ocorre ali na primeira hora após o parto, e agora nós estamos encaminhando esta mulher para o seu quarto, para estar ali o tempo todo com esse bebê. E o grande mistério desta imagem é que a mãe tem que ficar com o seu bebê o tempo todo. Ela precisa estar com a sua cria o tempo todo. O pai está ali presente o tempo todo. É importante que esse bebê ali receba os estímulos desse pai, desta mãe, nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida, e que ele receba o cuidado dos pais, e não de um berçário, e não de um altim, por exemplo. Muito embora a gente sabe que a maioria das vezes os bebês estão lá porque precisam, mas os berçários, por exemplo, não há a menor necessidade deles existirem, né? De um bebê estar no berçário porque a mãe quer descansar, por exemplo. Infelizmente, essa não é a hora mais propícia para a mamãe descansar. A gente tem que aproveitar o momento em que o bebê dorme para as mães descansarem, ok? Promover o alojamento conjunto é bastante importante. Do ponto de vista técnico, nesse momento, aí nós vamos passar a ter alguns cuidados com os sinais vitais da mulher, cuidados com a temperatura da mulher,
cuidados com a pressão arterial, como que está ali o seu organismo nos primeiros dias após o parto, se ele está se recuperando bem, se ele corrigiu a perda sanguínea que já ocorreu, se ele está com alguma alteração cardíaca promovida por esta perda sanguínea. Então, tudo isso de forma bastante técnica, a gente vai observar nas primeiras horas, mas também nos primeiros dias após o parto da mulher. Os cuidados específicos com o cordão umbilical, com o coto, né? O coto é esse pedacinho de cordão umbilical que fica grudado ali na barriguinha do bebê. No dia seguinte ao parto, algumas horas após o parto, este clamp de borracha, né, de plástico, pode ser retirado. Na maioria das maternidades hoje em dia já retiram esse clamp no dia seguinte, mas também não é obrigatório tirar, né? Nem todos os meus filhos, por exemplo, eu tive 4, acho que só o último tirou. Ou os 2 últimos, acho que os 2 últimos tiraram o plástico que estava clampeando o cordão umbilical. Enfim, eu sei que a pediatra neste momento vai te ensinar a cuidar desse cordão umbilical. É bastante importante que você tenha, basicamente, cotonete, gaze, uma gaze dessas gases cirúrgicas que a gente utiliza, e álcool 70. Então pode ser um lencinho de algodão, pode ser um pouquinho de algodão também. Eu particularmente não gosto muito do algodão, porque ele sempre solta uns pelinhos, né? Um fiapo. Mas hoje em dia já existem os disquinhos de algodão, já existem também. Você vai umedecer esse tecido com álcool 70 e vai limpar toda essa parte de tecido do cordão umbilical, essa geleia do cordão umbilical. Eu utilizo o cotonete para limpar a base dele que vai em contato com a pele. É importante você não deixar o álcool ali o tempo todo, que às vezes cria como se fosse uma valeta, uma vala mesmo entre o cordão. À medida que ele vai secando, ele vai diminuindo, então cria um espaço entre o cordão umbilical e a pele do bebê. E este espaço, quando você limpa com álcool, o álcool escorre ali, fica empoçado ali na pele do bebê, e isso pode promover queimadura do próprio álcool, porque é uma pele muito sensível, né? O álcool o tempo todo ali. Então não precisa deixar o álcool ali, você pode limpar e seca bem essa região para não deixar o álcool ali. Até porque vocês sabem que o álcool ele não é puro, né? Ele vai evaporar e vai ficar água ali, então vai ficar úmido. Então não é interessante. Então é importante você secar bastante ali depois que passa o álcool, todo o coto umbilical, tá? Sempre de baixo para cima, sempre da direção da pele para a haste de plástico. Você pode segurar a haste de plástico com uma mão e com a outra você pode ir passando a gaze sempre de baixo para cima para limpar e depois com cotonete em volta do cordão umbilical. É bastante simples, bastante fácil, a gente tira de letra isso daí, ok? É importante você saber que no pós-parto imediato a mulher sente muitas cólicas, como eu te disse, precisa formar o globo de segurança de Pinar. Todas as vezes que o bebê é colocado no peito, em algumas outras situações, até de lembrança positiva que a mulher tem do parto, do nascimento, daquela hora, é importante para que a mulher consiga ter a liberação de ocitocina fisiológica do seu corpo, para que ela mesma consiga promover ali a saída do leite e o esvaziamento da mama. Então, neste momento em que a mulher está com o bebê na mama, ocorre uma descarga maior de ocitocina, para que ocorra a contração dos alvéolos mamários, onde estão acumulado o leite, e o leite seja ejetado para a boquinha do bebê. Então, essa contração das glândulas mamárias são promovidas por estímulo de ocitocina, que é liberada no corpo da mulher. Bom, se é liberada a ocitocina e ela não age só na mama, ela vai agir em todo o corpo da mulher, como no útero, por exemplo. Então é comum a mulher sentir um pouco mais de cólica quando está ali começando os primeiros dias, os primeiros momentos de amamentação. Então, essa cólica, infelizmente, elas não melhoram com os remedinhos de cólicas normais. E lembre que os remédios de cólicas, eles servem para promover um relaxamento do tecido uterino. E neste momento, o que nós queremos é que o útero fique contraído e não relaxado, para que não tenha sangramento. Então é bastante importante que esse útero fique bem denso, bem contraído. Então é importante que você tolere. É uma cólica totalmente suportável, totalmente tolerável. Sim, pode ser utilizado analgésico simples, mas de preferência que não utilize nenhum relaxante da musculatura uterina, porque essas cólicas são fisiológicas, são normais e são para o seu bem, para promover contração do útero e sair todo o sanguinho que tiver lá dentro, todo o resto de parto, toda a secreção, e não ficar absolutamente nada lá para não te adoecer. Ok? Bom,
fizemos aí um apanhado geral sobre o momento pós-parto imediato. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, anotado todas as coisas aí. Podem tirar as dúvidas comigo, nós temos um grupo aberto para vocês tirarem as dúvidas comigo e nós estaremos lá com o maior prazer para te responder. Um grande abraço, espere aí o nosso 9º módulo para que a gente consiga estar mais uma vez aprendendo juntos, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.